Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Hoje é uma dica muito legal. Como velejar? O que você tem que saber para começar a velejar? Velejar é muito legal. Bem-vindo a bordo. Bem, a gente precisa conhecer o nome das partes do barco para entender um pouco do velejar. Essa peça que eu estou na mão é a bulina. Essa peça é fundamental em qualquer veleiro. Pode ser a bulina, pode ser a quilha. Nesse caso é a bulina, que é uma lâmina. Essa lâmina tem a função de evitar a deriva e ela que faz com que o veleiro consiga navegar a 45 graus contra o vento. Esse é o leme, a cana de leme e a saia, onde está a minha mão esquerda. Então esse conjunto forma o leme do barco. Ainda o extensor da cana de leme, esse que eu estou soltando o elástico agora, para quando você fica mais longe, mais distante, você tem acesso ao leme. Então é o outro conjunto, outra parte, claro, fundamental em qualquer veleiro, em qualquer barco, né? Como é que faz sem o leme? Mas o veleiro a gente vê que o leme é bem grande, é generoso, é diferente de uma lancha cujo leme é pequeno. Bem, a bulina, ela é colocada, né, é retirada para encalhar o barco e tal, então tem essa facilidade. Esse cabo que eu estou na mão é a escota. A escota tem um conjunto de moitões, de roldanas para redução. Ela tem aí, são acho que 4 roldanas, então reduz bastante o esforço. Ela é presa na retranca e presa no fundo do barco. Então, manuseando a escota, eu puxo a retranca por meio, até o meio do barco. Quanto mais eu navego, velejo próximo do vento, mais a retranca fica próxima do meio do barco. Quanto mais o vento fica a favor, mais empopado, mais eu solto a escota e mais a retranca fica longe do centro do barco. Esse outro conjunto também de uma série de moitões, mas menor que o outro, é o burro. O burro tem a função principal de evitar que no vento em popa a retranca levante. Então esse é o burro. Outro conjuntinho de roldanas. Bom, nunca esqueçam de levar um reminho, né? Um veleiro pequeno, às vezes o vento falha e é bom a gente ter um remo a bordo. Isso aqui é importante. Outro item muito importante é amarrar tudo que solta do barco. Por exemplo, o remo é flutuante, agora a bulina não é. Então eu tenho que amarrar a bulina. Depois eu tenho que amarrar também, nesse caso, o leme, porque o leme afunda. Então eu tenho que amarrar o leme. E ele pode sair, embora tenha uma trava, é melhor deixar amarrado, porque o veleiro pode virar, né? Um veleiro pequeno é muito comum você virar com ele. Aí a dica, depois eu vou explicar um pouco mais, é subir na bulina para desvirar. Então aí tem os cabos que abaixam e levantam a saia do leme, ou também conhecida como porta do leme. Então tem um conjunto de cabos e tem mordedores. Os mordedores para prender os cabos nos lugares. A gente sempre dá uma voltinha depois para garantir que caso solte, facilita, né, essa voltinha, o trabalho do mordedor. Primeira coisa, a primeira lição que você tem que saber para aprender a velejar é de onde vem o vento. A gente tem que saber de onde vem o vento, senão você não vai para lugar nenhum. É claro que você vai escolher um dia de mar calmo, de águas calmas e vento não muito forte. Os ventos não podem estar muito fortes. O que eu chamo de vento forte? Por exemplo, hoje o vento está com rajadas de perto de 20 km por hora. Já é um pouquinho forte para começar a velejar. Um pouquinho mais fraco, rajadas de 15 km por hora seria melhor. Mas não quer dizer que não dê para começar assim. Mas é mais fácil com o vento um pouquinho mais fraco. E quanto que é o mínimo de vento? O vento tem que ter pelo menos uns 8 km por hora, por aí. De 8 a 15 km por hora seria o vento ideal para você começar a velejar. Bem, eu falei, primeira coisa, tem que saber de onde vem o vento. Um veleiro nunca vai diretamente contra o vento, nenhum veleiro vai. Como é que ele faz para chegar no objetivo se estiver contra o vento? Ele vai fazendo zigue-zagues, mais ou menos a 45 graus. Então ele vai para lá, vai para cá, até chegar no objetivo. Então ele só não vai contra o vento, mas ele chega num ponto contra o vento, fazendo essa manobra que a gente fala bordejar.
gente vai cambando até chegar lá. Bem, depois disso, o veleiro vai para qualquer lugar. A 45 graus para cada lado, estou supondo o vento bem na minha cara, ele vai. Então eu posso ir para cá, posso ir para cá. Se o vento estiver perpendicular ao veleiro, estou velejando de través. Se ele estiver pegando nos cantos do veleiro, estou velejando pela aleta. Se ele estiver totalmente a favor, popa. Então são algumas posições, mas o importante é saber que você vai em qualquer direção contra o vento, exceto exatamente contra ele. Aí você tem que fazer essa manobra de 45 graus. Só isso que eu tenho que saber para velejar? Basicamente é. Claro que você vai ter que se acostumar com o barco, tem que saber toda aquela terminologia de vela. No Minuto Náutico a gente tem bastante sobre isso. Mas se você guardar essa noção de você sair com um vento ameno e que você tem que fazer essa manobra de zigue-zague para chegar contra o objetivo, pronto, você já tem um controle da situação. Vamos ver como é que faz isso? Olha essa velejada. A retranca está quase perpendicular ao mastro, quer dizer, nós estamos velejando eu estou velejando com vento praticamente de popa. Então a retranca está bem solta, a vela está bem solta. E eu não estou fazendo contrapeso, porque o vento vem por trás, eu não preciso equilibrar o veleiro. Agora vai ter uma manobra de cambar em roda, que é o jaibe. Olha a retranca, a gente tem que tomar cuidado, né, quando o vento vem pela popa e a gente camba, porque a retranca vem violentamente, muda violentamente de lado. Agora eu parei o veleiro. Como é que eu faço para parar um barco à vela? Simplesmente aponto a proa para o vento. Apontou a proa para o vento, o veleiro para. Essa é a maneira para você parar um veleiro. Bem, agora vamos começar a velejar na ossa, no contravento. Vejam que eu puxei mais a escota, a retranca está próxima do meio do barco, vela bem esticada e meu corpo já está para fora, para fazer contrapeso, porque agora a tendência do veleiro é virar. Então eu tenho que usar o corpo para isso. Depende do veleiro, há umas alças até para você prender o pé. Vejam bem que a vela está bem ajustada, está bem presa, a escota puxada. Eu fico com a escota na mão, caso o vento dê uma rajada e eu tenho que soltar a escota, porque assim que a gente faz para o veleiro não virar, solta a escota, solta a vela, senão ele vira. O vento aí não está muito forte, né? Está numa condição aí talvez de 6 nós, talvez até um pouquinho menos, mas é um vento bom para a gente começar a aprender a velejar. Vejam que eu mantenho meu corpo no lado oposto à vela, de vez em quando jogo o corpo um pouquinho para fora, quando tem uma rajada, olha a rajada entrando aí, eu tenho que jogar o corpo para fora, para compensar essa força extra do vento em cima do veleiro. Então esse é o contravento, isso que eu consigo, estou navegando mais ou menos a 45 graus contra o vento. É assim que eu vou fazendo o zigue-zague e chego no meu objetivo mesmo totalmente contra o vento. Quer dizer, totalmente contra o vento o veleiro não navega, né? Mas velejando assim, orçando a 45 graus, eu chego onde eu preciso. Não tem problema nenhum. Isso num veleiro moderno, que para com vela latina desse tipo, ela é presa no mastro e com bolina. Agora eu cambei por davante, ou dei um bordo. Na linguagem popular, isso daí é o bordo. Continuo orçando, podem ver que eu estou do lado oposto à vela, e agora eu vou mostrar como é que a gente para o veleiro. Quer dizer, depois, né? Vou mostrar um pouquinho mais, dar uma velejadinha aí. Tá, esse é um veleiro bem pequeno, tem 3 metros, então a gente vê que é possível um adulto velejar num veleirinho de 3 metros. Esse veleiro, inclusive, eu levo na lancha de 30 pés. Eu amarro ele no turco, no lugar do bote, e muitas vezes eu levo esse veleiro para ancorar o barco e velejar em outra praia, em outro lugar. Aí eu dei o bordo, eu cambei por davante. Veja que a gente tem que fazer a manobra conjugada, né? Solta a vela e já vai para o outro lado. Agora as velas estão mais soltas, eu estou velejando pelo um vento de través, aleta. Podem ver que eu já não estou mais na borda, estou no centro do barco, não preciso fazer contrapeso. E agora nós vamos parar. Soltei as velas, diminui a velocidade e simplesmente agarro o barco. Paramos.
Então, aí tem algumas noções básicas de velejar.